nossa convidada, a psicóloga Regina Rabelo. Regina, muito boa noite, seja bem-vinda. Oi, Bia, boa noite. Boa noite a todos que estão em casa, nos carros, né, nas estradas, que hoje é sexta-feira, que estão nos ouvindo, nos assistindo também pelo Facebook. Uma boa noite, né, para todos. Seja muito bem-vinda e que tema importante e essencial de a gente falar. Janeiro já está quase terminando, mas ainda dá tempo, como no resto do ano também, né, para a gente conversar sobre esse assunto. E dentro disso, para abrir o nosso bate-papo, eu queria te perguntar e pedir para que tu explicasse para a gente o que é saúde mental. Então, é importante a gente pensar que a saúde mental não tem a ver só com o fato de eu não estar com nenhum transtorno mental, né? Eu não ter um transtorno de personalidade, eu não ter um transtorno de humor ou transtornos de ansiedade, não tem a ver com isso. Tem a ver, claro, também com a ausência de algum transtorno mental, mas tem a ver também com coisas que vão além disso, Bia. Tem a ver, então, né, com a relação, né, que a pessoa tem com a própria vida, a maneira com que ela lida com a própria vida, os desafios que se enfrentam, que ela consegue enfrentar, a maneira com que ela consegue ser resiliente, né, como ela lida com os seus próprios pensamentos, com as suas emoções, com as exigências mesmo, né, do dia a dia, da vida, porque afinal de contas a vida não é um mar de rosa para ninguém, né? Todos nós temos altos e baixos, a vida ela não é estável, ela é instável, ela está o tempo todo mudando, está o tempo todo, né, nos desafiando. E a saúde mental, né, traz essa reflexão do que é de fato, né? A gente conseguir lidar com todas essas adversidades sem desespero, né, sem desesperança, sem acabar aí com alguns sintomas de algum transtorno mental, mas a saúde mental ela é muito mais do que a ausência da doença. Perfeito. Regina, eu observei nas conversas que eu tive aqui no programa, também conversas com amigos, que depois da quarentena e na questão do isolamento social, se falou muito mais, se colocou muito mais esse termo em uso, né, da saúde mental, de priorizar a saúde mental. Tu também percebeu que, principalmente depois desse período de isolamento, em que a pandemia chegou sem avisar, todo mundo mudando a rotina, ficando dentro de casa, sendo obrigado a lidar com os problemas que às vezes ignorava saindo de casa, né? Toda essa questão. Realmente a gente está falando mais sobre saúde mental? Eu acredito que sim, Bia. Eu acredito que a gente está aproximando mais, né, esse termo saúde mental da população geral, assim, por meio das redes sociais, por meio dos canais de comunicação, né? Olha só, a gente está aqui falando sobre isso. Isso não era uma coisa muito comum há talvez 4, 5, 10 anos atrás. Hoje a gente já fala mais com a pandemia que já está aí há quase um ano, né? É, nos acompanhando, esse tema também se intensificou muito. Tu falou uma coisa que é bem interessante, assim, né? As pessoas começaram a ficar mais sozinhas, né? Tiveram que se isolar, algumas devido ao Covid, mas outras não, outras porque realmente, né, precisam fazer o isolamento social. E aí, com isso, a gente acaba começando a ficar um pouco mais com a gente, um pouco mais com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Algumas pessoas que já tinham algum tipo de transtorno, né, acabou intensificando ainda mais, como os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor, a depressão principalmente. Mas, mesmo assim, né, mesmo para aquele que hoje não está, né, enfrentando nenhum tipo de transtorno mental, mesmo assim, aquela pessoa que está conseguindo lidar com resiliência com tudo isso, mesmo assim ainda busca por informação, principalmente para se conseguir manter saudável. Então, tem sim uma demanda maior de informação, tem sim uma demanda maior de pessoas buscando por conhecimento, e aí é importante a gente chamar a atenção para que as pessoas que estão em casa ou que estão nos ouvindo em algum local nesse momento, que busquem por informação que realmente tenha assim, uma fonte segura,
porque a gente também tem muita informação, mas muita informação de fonte duvidosa, sabe, Bia? Então tem que tomar cuidado, né? Tem muita gente prometendo muita coisa, né, em relação à própria questão da saúde mental, essas questões de felicidade aí, né, a todo custo, ansiedade nunca mais, ansiedade você vai se livrar dela, né? Então, assim, isso tudo são promessas que, na verdade, não se cumprem, porque realmente, né, emoções a gente não se livra delas, emoções fazem parte, né, da anatomia humana. O que a gente consegue fazer é regular a intensidade da emoção, da ansiedade, do medo, da preocupação. Então, tem muita coisa rolando por aí. Então, é importante buscar por fontes bem seguras também. Uhum, perfeito. Regina, tu comentou na tua outra resposta sobre a questão de achar que porque não tem nenhum, entre aspas, problema, né? Nenhuma depressão, ansiedade e tal, nenhuma síndrome. Daí tudo bem, não preciso cuidar da minha saúde mental e tudo mais. E dentro disso, eu queria te perguntar justamente e pedir para te explicar para a gente o que é terapia, quem é que pode fazer terapia, onde que a terapia entra no processo de manutenção dessa saúde mental e principalmente para quem está ouvindo a gente, seja pelo Dial, pelo YouTube ou pelo Facebook e nunca ouviu falar em terapia ou associa terapia a gente louca, que já, né, entre aspas, entre muitas aspas, esse gente louca, só quem já tá caso perdido, que faz terapia, nossa, chegou nesse ponto para fazer terapia. O que é a terapia? Desmistifica um pouquinho isso pra gente, pra quem ainda tem essa visão de que terapia é pra quem é caso perdido, ou que não é a questão que vem aqui, que deve procurar, sei lá, lidar com isso sozinho, mas não buscar ajuda de um profissional. Bom, Bia, assim como, né, as pessoas estão buscando por mais informação em relação à questão da saúde mental, principalmente, né, a gente associou mais ou menos ali depois desse momento da pandemia. Falei demais. Tem muitas pessoas que estão também, né, buscando por psicoterapia, né? A terapia, né, as terapias, existem inúmeros tipos de terapia, né? Então, assim, tem terapia holística, tem terapias com reiki, terapias, enfim, vários tipos de terapia. A psicoterapia, aí é um tipo de terapia que é realizada somente por psicólogos. Então, o que é a psicoterapia? A psicoterapia é um tratamento psicológico, aonde eu gosto de explicar para os meus pacientes assim, psicoterapia, né, quando tu começa a fazer as sessões de psicoterapia, e toda semana o psicólogo, né, lá tu estás fazendo um tratamento. Regina, mas a pessoa não tem um transtorno mental diagnosticado, ela não tem um transtorno de personalidade, um exemplo borderline, ou ela não tem um transtorno de ansiedade, né? Ela não tem um transtorno, né, um transtorno depressivo ou um transtorno de humor bipolaridade, não tem. Mas mesmo assim, né, ela está indo por questões existenciais, ela está indo por questões de trabalho, que às vezes ela está num nível de estresse muito elevado em relação ao trabalho, ela está indo por questões familiares, ela está indo porque ela precisa se conhecer melhor para conseguir lidar com as questões que estão, né, frente a ela, seja no trabalho, seja na família, ou seja na vida acadêmica, ou seja no próprio relacionamento dela. Então, ela está buscando por um atendimento psicológico. E o que a gente vai fazer dentro desse atendimento psicológico? No primeiro momento, eu preciso conhecer esse paciente. Então, a gente faz o que a gente chama de conceituação cognitiva. Eu vou entender como é que funciona, né? Como é que é o funcionamento mental desse paciente? E quais as características, né? Qual é a maneira com que essa pessoa lida com os problemas, com as situações, quais são as dificuldades que ela enfrenta, né? Da onde vem isso, por que isso está acontecendo e que prejuízos que isso está vindo a causar na vida da pessoa, né? Então, tudo isso, qual é a estrutura mental dessa pessoa? E aí, a partir dali, a gente vai propondo intervenções, né? Então, às vezes, eu encontro algumas pessoas na rua e eles falam assim, porque tu é psicólogo, né? Tu fica só, né? Tu só fica ouvindo. Aí eu brinco, né? Se fosse só ouvir, era bom, né? O problema é saber o que fazer com tudo que a gente ouve, né?
porque tudo é baseado no conhecimento científico, não é uma conversa, né? É diferente de ir conversar com um amigo quando a gente está num momento de desespero, ou quando a gente está muito triste, ou quando a gente precisa, às vezes, de um conselho. A psicoterapia, ela é um tratamento psicológico e ela é indicado, né, não somente, de novo, para pessoas que já têm algum transtorno mental ou que estão apresentando algum sintoma, mas não fecha diagnóstico, mas em todos os momentos. Eu mesmo sou suspeita a falar, já fui paciente durante muito tempo, então, assim, por que eu gosto de falar isso? Para desmistificar mais uma vez de que, sim, nós fizemos terapia, nós buscamos nos conhecer mais para que, conseguindo nos conhecer mais, nos entendermos melhor e lidarmos com as nossas questões, a gente também vai conseguir auxiliar melhor o outro. E aí, quando eu busco por psicoterapia, eu tô cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha saúde emocional, da minha saúde psicológica, e eu também estou possibilitando relacionamentos mais saudáveis, Bia. Porque quando eu estou em sofrimento, né, muitas vezes eu não consigo manter um relacionamento saudável, seja com meu filho, seja com a minha esposa, seja com meus colegas de trabalho, seja com as pessoas que estão à minha volta. Então, uma pessoa que está em sofrimento psicológico ou está numa crise existencial, está com problemas, né, existenciais, como a gente chama, né, problemas da nossa própria existência, do nosso dia a dia, que não consegue lidar, né, com algumas demandas do dia a dia de uma maneira mais tranquila, acaba gerando muito estresse, desregulação emocional, a relação com ele próprio, né, passa a ser uma relação disfuncional, aonde eu não consigo mais, às vezes, enxergar, né, as minhas qualidades, as minhas potencialidades, as minhas competências, eu começo a ficar duvidando do meu próprio potencial, eu acabo também tendo dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu acabo às vezes me isolando mais, ou ficando mais irritado, e aí com isso também as relações interpessoais acabam ficando comprometidas. Então tudo isso, né, é motivo para a gente buscar por um atendimento psicológico especializado, né, por uma psicoterapia de fato, para que essa pessoa consiga, né, dentro do processo de psicoterapia, se entender, né, se conhecer de fato, saber quem realmente ela é e conseguir lidar com as demandas da vida de uma forma mais assertiva e mais saudável também. Até porque, quando a gente, né, está com uma relação, né, disfuncional com a gente mesmo, está com muito sofrimento, não consegue lidar com as nossas demandas, não é só, né, o emocional que sofre, né? O nosso corpo também sofre. Por quê? Porque nós não somos separados, corpo e mente, né, eles são interligados. Então, muitas questões físicas, né? Às vezes, quando tu vai buscar por um diagnóstico feito por um clínico, né, por um médico clínico, não se encontra causas, né? E aí se vasculha, não se acha uma causa física para aquele sofrimento, às vezes para aquela alergia, para aquela dor, né, para aquilo que está aparecendo no corpo. E aí, então, se percebe, né, geralmente os próprios médicos, né, já encaminham e dizem, olha, isso aqui é uma questão psicológica, emocional, você precisa buscar por um psicólogo para poder trabalhar as suas questões. Por quê? Porque a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Ou já está refletindo no próprio corpo físico. Tu imagina como é que está a mente dessa pessoa. Uhum. Regina, várias perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes em relação à saúde mental, à psicoterapia que tu está explicando pra gente, mas antes a gente faz um breve intervalinho. Você nos ouve então na frequência do 89.fm, no youtube.com/Rádio Cidade em Dia, e já pode continuar mandando, né? Aqui pra gente a sua pergunta, a sua experiência, a participação, fica à vontade. Estamos te esperando no 48991564777. Agora, 7h32, a gente faz uma breve pausa e voltamos já já. Não sai daí. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais.
Acompanhe toda quarta-feira, durante o programa Em Dia com a Cidade, o quadro Inteligência Financeira. Dani Cominck fala de habilidades e atitudes para lidar bem com o dinheiro. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Clínica Doutora Miliane Rossafa, especializada em tratamentos com foco na sua saúde física e mental, atuando diretamente com psiquiatria, psicologia, nutrição, massagem terapêutica, aulas de yoga, entre outros. Só na Clínica Doutora Miliane Rossafa você encontra os melhores profissionais para lhe auxiliar. Fone 48 30 45 7949, Rua Princesa Isabel 213, Centro Criciúma. Centro Doutora Miliane Rossafa, o equilíbrio para a sua vida. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Seja a resposta que o seu cliente procura. A transformação digital não é mais o futuro, é o presente. Descubra como com a Time Marketing Digital. WhatsApp 991140193. Repetindo, 991140193. Você está ouvindo Programa Atual. Fique por dentro dos assuntos atuais, como carreira, moda, beleza, relacionamento, cultura e muito mais. Voltamos aqui no Programa Atual desta sexta-feira, 22 de janeiro, e você pode continuar interagindo com a gente no 48991564777. Regina, voltando ao nosso assunto do primeiro bloco, o Daniel perguntou aqui pra gente como sugerir que outra pessoa faça terapia. Ele disse que, ouvindo o que você estava falando, ele conseguiu identificar que ele realmente precisa fazer terapia, e mais que outras pessoas do entorno dele também precisam. E ele quer saber, então, de que forma que ele pode sugerir para que essas pessoas também façam a psicoterapia. É interessante porque tem até uma figurinha que rola aí nas redes sociais que eu gosto bastante, que diz assim, eu faço terapia para poder lidar com as pessoas que não fazem terapia. É o caso do Daniel. Então, assim, o que acontece, né? O primeiro passo, né, é o mais importante, é identificar realmente, assim, que a gente... Chegou o momento da gente realmente buscar, então, por esse olhar, né, mais apurado sobre nós mesmos, né, com base científica, sem achismo, sem miticismo, sem nada disso, né, realmente buscar por um profissional especializado. E aí tem uma coisa que é bem interessante, né, quando a gente vai e a gente busca pela psicoterapia e a gente começa a promover na nossa vida algumas mudanças
que até então a gente achava que a gente não conseguiria fazer, porque realmente sozinho é difícil, porque a gente não tem as ferramentas, o conhecimento, a habilidade necessária para isso, até porque não somos o profissional da área, né? E principalmente porque nós estamos, né, dentro do nosso processo, a gente estar dentro dos nossos problemas, das nossas questões, então fica difícil realmente a gente, às vezes, perceber algumas coisas. Então, quando a gente busca pela psicoterapia e a gente consegue, né, começar a fazer esses movimentos, né, por mais gradativos, por mais, às vezes, passinho por passinho, a gente consegue começar a fazer algumas mudanças necessárias e isso começa a aparecer, né? Aparecer no bom sentido, aparecer na forma de que a minha relação com as pessoas começam a ficar mais saudável, porque a minha relação comigo mesmo mudou, né? Isso começa a incentivar também as outras pessoas que estão à minha volta a buscar, então, pela psicoterapia. E, né, nada melhor do que a gente falar quais foram os ganhos, né? O que eu fui buscar na psicoterapia, o que eu consegui trabalhar na psicoterapia, qual era a minha meta e como eu atingi, se eu cheguei até o objetivo que eu buscava, né? Então, como é que foi o meu processo, né? Falar dos meus resultados é uma maneira também de, às vezes, estimular as outras pessoas. E, principalmente, né? Contar para elas que não foi fácil pela primeira vez e buscar por um profissional da psicologia, porque é difícil mesmo a gente sentar, né? Eu ainda tive um paciente a semana retrasada que ele disse assim, ele já está comigo há uns 3 meses, e disse assim, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu realmente, assim, eu estava aqui, mas eu estava muito preocupado porque eu não sabia como é que era. Eu agendei e eu quase que desmarquei. Por quê? Porque eu não sabia o que era, o que ia acontecer, eu não sabia por onde eu ia começar a falar. E hoje eu vejo que foi mais fácil do que eu imaginava, mas eu só consigo ver que foi mais fácil do que eu imaginava porque eu não desisti. Então, tem muitas pessoas que às vezes agendam e acabam, né, protelando, acabam desmarcando, e de uma semana passa para outra, e de um mês passa para o outro, e de um ano passa para o outro, tudo por medo também do desconhecido. Então, a pessoa, né, falar como foi para ela chegar a primeira vez dentro do consultório de psicologia e como é que se deu o desenvolvimento desse tratamento, é uma maneira também, às vezes, de incentivar, né, e trazer um pouquinho mais de conhecimento para essa pessoa que às vezes também está precisando, né, e acolher também, né, porque é difícil mesmo a gente sentar e falar com uma pessoa que a gente não conhece sobre as nossas questões mais íntimas, né, a gente fala de coisas boas também, a gente também fala de coisa boa, a gente não fala só de coisa ruim, não, mas assim, o tratamento em si tem que buscar elementos muito, muito, muito íntimos, muito internos nossos, e às vezes, sim, claro, né, dói um pouquinho em alguns momentos, mas em outros, né, já alivia um pouco, porque a gente precisa, né, realmente curar, às vezes, algumas feridinhas, ou quando não são questões mais intensas, a gente precisa também aprender a lidar com algumas coisas, e com isso a gente aprende a lidar também com muitas pessoas que estão à nossa volta. Então, falar sobre o nosso processo de psicoterapia para outra pessoa passa a ser encorajador também para aquele que está ouvindo. Perfeito. Regina, a Roberta pergunta aqui pra gente como não adoecer com a correria do dia a dia. Ela pergunta se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer em relação a exatamente isso que a gente falou, né? A manutenção da nossa saúde mental, se existem momentos, técnicas que a gente pode usar para manter de fato aquela paz interior, né? Manter a calma, saber lidar de fato com as adversidades, como tu mencionou. Então, dentro da teoria que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que os nossos pensamentos, né, ativam as nossas emoções e as nossas emoções
dependendo da intensidade, né, tem reações fisiológicas no nosso corpo e, consequência, depois a gente tem o comportamento. Então, é sempre pensamento, emoção, comportamento. Para a gente mudar um comportamento, a gente precisa começar a mudar a nossa forma de pensar. É fácil? Não é. Se fosse fácil, não precisava para psicoterapia. Porém, né, existem algumas maneiras de a gente começar a fazer isso, né, no nosso dia a dia. Primeiro, é sempre avaliar o conteúdo dos nossos pensamentos. Realmente, né, quando eu estou com pensamentos assim mais catastróficos, né, que eu estou achando que tudo vai dar errado, que coisas muito ruins vão acontecer comigo, com a minha família, né, fazer assim uma checagem de evidências, né, existe alguma possibilidade real disso acontecer, né, e se existe, então como que a gente resolve? Mas se não existe, né, a gente começa a colocar um pouco de dúvidas nesses pensamentos e aí a intensidade da emoção que geralmente é ativada, que é a ansiedade, o medo, a preocupação, começa a diminuir um pouco. Então, sempre, né, prestar muita atenção no conteúdo dos nossos pensamentos, avaliar se às vezes a gente não está enxergando as coisas por aquele viés do tudo ou nada, né? Então, assim, tá tudo errado ou tá tudo certo. Avaliar também se às vezes a gente não está fazendo o que a gente chama de leitura mental, onde a gente começa a achar que a gente sabe o que as pessoas estão pensando a nosso respeito e a gente começa a agir, né, como se eu soubesse o que a pessoa pensa a meu respeito, sem eu ir lá e perguntar e conversar e ter alguma evidência, né, de que realmente o que eu estou pensando faz sentido. Começar a avaliar se eu não estou minimizando os aspectos positivos da minha vida, né? Então, assim, coisas bacanas que estão acontecendo na minha vida, e eu não estou falando coisas grandes, né? Uma viagem, isso, aqui, não estou falando de coisas desse nível, eu estou falando de coisas, detalhes da nossa vida, né? Então, assim, coisas do nosso dia a dia, como a nossa própria saúde, a companhia de pessoas que a gente gosta, né? Um mimo que eu recebi hoje lá no trabalho, né? Uma pessoa que eu não via há muito tempo que veio, me cumprimentou, disse que estava com saudade de mim, né? Todas essas coisas que às vezes assim a gente não dá muita importância, coisas do dia a dia. Será que eu não estou minimizando essas coisas que são boas, que promovem emoções agradáveis, como felicidade, gratidão, alegria, saudade? Será que eu não estou minimizando tudo isso e não estou maximizando, né, aqueles pontos que são negativos? Ok, a pandemia existe, mas assim, a gente está tentando resolver, né? Tem situações de desemprego acontecendo? Tem, mas eu já estou desempregado, e se eu estou desempregado, então o que eu posso fazer, né? Coisas, sabe, que às vezes não é que são pequenas, realmente elas têm uma intensidade, elas têm uma importância na nossa vida, mas não quer dizer que porque aquilo aconteceu, todas as outras coisas agora não fazem mais sentido. Então a gente tem que cuidar para não maximizar os pontos negativos e minimizar os pontos positivos da nossa vida. Então, com isso, a gente começa a cuidar um pouco mais dos nossos pensamentos e também a gente começa, então, a promover mais emoções agradáveis no nosso dia, né? Com isso, a gente passa a ter também atitudes mais assertivas. Eu deixo de ser, às vezes, de reclamar tanto das coisas e eu passo a agradecer mais as coisas que estão à minha volta, né? Então, todas esses cuidados a gente tem que ter. Uma outra coisa que é importante, tentar se conectar com aqui e agora, né? Então, a gente chama de atenção plena. Quando eu vou tomar um banho, né, deixa o celular fora do banheiro, ou se quiser botar o celular no banheiro, mas para escutar uma música, mas uma música que seja para relaxar, para fazer do banho um momento que realmente seja um momento para relaxar. E esteja conectado com aquilo que tu estás fazendo. Então, se tu estás passando sabonete no teu corpo, fala para ti mesmo o que tu estás fazendo,
né? Agora eu estou ensaboando meu corpo. Tenta sentir o perfume daquela sabonete, né? Daquele produto que tu está usando. Tenta perceber como é que está a tua pele, te conectar com aquele momento, te conectar com o teu corpo, com aqui e agora, né? Porque isso é o que a gente chama de atenção plena. E aí a gente se desconecta um pouco lá do passado, né? Porque tem muitas pessoas que carregam o passado numa mochila, nas costas, e aí às vezes não sabe por que, né, tá tão envergado, por que tá tão cansado. Aí eu me desconecto um pouco do passado e também não fico com aquela sensação de que eu estou sempre atrasado, porque eu estou sempre ansioso, né? Então, assim, a gente começa a se conectar mais com o momento presente, que isso também é muito importante para a nossa saúde mental e para diminuir os níveis altos de ansiedade. Outra coisa que é importante para manter a nossa saúde mental é a gente procurar manter relacionamentos saudáveis. Com a maturidade, né, e aí eu digo a maturidade cronológica de idade, mas com a maturidade emocional, principalmente, a gente começa a avaliar o que realmente vale a pena. A gente passa a ficar mais seletivo. Tem lugares que a gente percebe que já não valem mais a pena ir, né? Tem companhias que às vezes a gente percebe que já não nos fazem bem. E a gente pode sim, né, selecionar aquilo que realmente faz bem para mim, né? Eu estar na companhia daquela pessoa, aquilo realmente faz bem para mim, para minha saúde, para minha própria vida. Faz sentido eu estar na companhia daquela pessoa, né? Outra coisa que é importante é a gente observar, né, a quantidade de nãos e a quantidade de sim que a gente está, né, respondendo para as pessoas, respondendo para as redes sociais, respondendo para o consumismo, né? Então, assim, quando alguém te pedir alguma coisa, quando alguém te oferecer alguma coisa para te comprar, quando alguém insistir em alguma coisa, né? Faça algumas perguntas para si mesmo, assim, eu quero isso, de fato, né? Eu preciso realmente disso? E eu posso realmente comprar ou eu posso fazer isso? Para refletir, faz essas 3 perguntinhas antes de responder qualquer coisa. Por quê? Porque isso também já ajuda a tomar uma decisão mais consciente. E aí ali na frente a gente acaba tendo menos possibilidade de se arrepender, de ter a sensação de culpa de alguma coisa que a gente fez. Então tudo isso vai favorecendo a nossa saúde mental, Bia. Perfeito. Regina, infelizmente o nosso programa já está indo para a reta final, passou muito rápido, ainda tinha muito assunto para a gente conversar aqui, mas eu quero agradecer a tua participação e disponibilidade em estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto e quero deixar também esses últimos momentos para que tu faça as tuas considerações finais, deixe também os teus contatos para os nossos ouvintes te acompanharem também, fica à vontade. Certo. Então, assim, né, que a gente não espere chegar a ter um transtorno instalado, né? Que a gente não espere chegar no pico do estresse, que a gente não espere não aguentar mais, a ponto de que o nosso corpo começa a gritar, né? Começa a pedir socorro, para a gente buscar, então, né, por um tratamento psicológico. Psicologia não é para louco, psiquiatria não é para louco. Né? Então, assim, dentista cuida dos dentes, cardiologista cuida do coração, psicólogo cuida da mente, psiquiatra cuida da mente. E assim a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental, tá? As minhas redes sociais, então o Instagram é Regina Psique, né? Fiquem à vontade lá para me seguir. No Facebook, Regina Rabelo. O meu contato profissional é 98860-9056, né? Vai ser um prazer, né? Quem às vezes tiver alguma pergunta, algum questionamento, né? Alguma dúvida que às vezes ficou para trás, né? Faça contato, que eu vou ter o maior prazer de responder e, né, deixo aberto também para que no próximo momento a gente possa, né, adentrar ainda mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde mental e ao desenvolvimento do ser humano, Bia. Perfeito. Regina, mais uma vez, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Boa noite a todos. Nós acabamos de conversar, então, com a psicóloga Regina Rabelo sobre saúde mental nesse janeiro branco, mês de conscientização, para que a gente fique mais ligadinho na manutenção da nossa saúde mental. E se você perdeu alguma parte desse programa de hoje, não tem problema, tá? É só acessar o youtube.com/Rádio Cidade em Dia, na nossa playlist do programa atual, e procurar nessa sexta-feira, dia 22 de janeiro. Lembrando que a nossa programação aqui da Rádio Cidade em Dia vai das 6h30 da manhã até meia-noite, com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Você pode nos acompanhar também em todas as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, todos eles no @Rádio Cidade em Dia. Você me encontra nas redes sociais, no @BeatrizFormanski, que lá você pode sugerir pautas aqui para o programa, mandar suas perguntas, enfim, lá a gente conversa, então fica à vontade. Na segunda-feira a gente se encontra aqui novamente nesse mesmo horário, das 7 às 8 da noite. Você fica agora então com o programa Boa Noite Cidade. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua parceria nessa noite de sexta-feira, um ótimo fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim.